Este é o vídeo de número 7 da série sobre o surgimento do anticristo, que tem como foco o cenário que vai caracterizar o seu aparecimento. Um cenário agitado, conturbado, caótico, que vai levar as pessoas, o mundo, a acreditar que está à beira de uma hecatombe, possivelmente da extinção da raça humana, porque com as guerras que vão evoluir ao patamar do que seria correspondente hoje a uma terceira guerra mundial, com o temor do uso de armas atômicas, que de fato serão usadas, levará as pessoas a ficar tão amedrontadas e sensibilizadas para que possam então se render a qualquer proposta para dar fim ao horror, ou pelo menos depois do horror, que deixará marcas profundas, levará as pessoas a aceitar qualquer proposta, qualquer medida para impedir que tamanha desgraça ou pesadelo volte a acontecer. Como, por exemplo, um desarmamento nuclear das nações. É como se as campanhas de desarmamento de menor porte da sociedade fosse um possível condicionamento para algo maior, um desarmamento ou um mega desarmamento, só que agora a nível nuclear. Bem, isso claro vai soar como conspiração, mas é um assunto para outro vídeo. E seja como for, o mundo será abalado de tal maneira que vai acabar se rendendo à proposta de abrir mão de suas liberdades e outras medidas draconianas, que vai acarretar numa tamanha transferência de poder da sociedade para o poder que vai emergir na forma de um império. Um império, a exemplo ou compatível do que foram os impérios do passado, como Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. Esse império, que será a base de poder do anticristo, ele será caracterizado por 10 chifres. Esses 10 chifres, tanto no livro de Daniel capítulo 7, quanto no livro de Apocalipse capítulo 17, são interpretados ou retratados como sendo 10 reinos ou 10 reis, porque as ideias se confundem, estão relacionadas. 10 reis que estarão de posse ou assumindo 10 reinos ou 10 regiões, e que por sua vez, de acordo com Apocalipse capítulo 17 ainda, esses 10 reinos, eles vão governar com a besta. Ou seja, o anticristo assumirá a base do poder maior, mas estará estendendo o seu poder mediante uma parceria com esses 10 reis ou reinos. Vamos lá. O anticristo, se ele for um poder que terá pelo menos influência internacional,
ele terá alcance mundial, ainda que indiretamente, através de representantes como esses reis ou nomeados, esses personagens, essas lideranças que estarão nessas 10 regiões ou reinos. Seja como for, seria de se esperar que não apenas uma guerra fosse levar o mundo a essa configuração, como se fosse algo que surgiu da noite para o dia. Essas coisas não surgem da noite para o dia. Quando parece que aos nossos olhos foi uma coincidência, saiba que isso veio gradativamente sendo planejado, veio sendo estudado e articulado. Sendo assim, é de se suspeitar que alguns conflitos possam estar sendo trabalhados estrategicamente para nos conduzir nessa direção. Em outro momento vamos falar sobre isso. Mas, segundo a Bíblia, depois desse caos, desse mundo abalado, com o império do anticristo surgindo, e ele aparentemente não sendo um ditador, alguém que sozinho está concentrando todo o poder, o mundo seria seduzido pela ideia de que, não, veja, é uma cooperação, é uma parceria. 10 representantes de várias partes do mundo assumindo posse de 10 regiões ou 10 reinos, que seria uma representação da nova face do mundo, mas que teria o seu representante maior, que prestaria conta aos demais e vice-versa. Bem, em outro momento, em outro vídeo, vamos considerar a artimanha perigosa, o perigo que está por trás disso. Nós vamos agora nos ater ao seguinte: temos alguma coisa no cenário mundial que possa estar sorrateiramente, ainda que com boa intenção, nos conduzindo nessa direção de uma reestruturação do mundo ou uma base de poder mundial dentro do que a Bíblia retrata como sendo 10 reinos? Ok. Eu queria compartilhar com vocês agora isso aqui. Na verdade, comecemos por este livrinho aqui, que nesta edição que eu tenho está em espanhol, uma publicação do chamado Clube de Roma, uma instituição fundada na década de 1960 e que reúne intelectuais do mundo inteiro e de várias áreas, que se encontram todo ano para fazer um levantamento dos problemas do mundo e apresentar propostas de soluções para o mundo. Todo ano, o Clube de Roma, desde que foi fundado e começou suas atividades de estudo dos problemas do mundo, ele vem finalizando cada ano com a apresentação de um relatório dos problemas e de soluções. Esse é o segundo anuário, ou relatório do Clube de Roma, de 1973. Esse relatório, o segundo, foi intitulado como A Humanidade em Meio a uma Encruzilhada. E aqui nós temos essa ideia retratada. O mundo está diante de um dilema. Que caminho seguir? O que chamou a atenção de estudiosos das profecias foi que neste relatório foi proposto isso aqui, ó. Uma reestruturação do mundo em
várias regiões que, na verdade, que totalizam 10 regiões. Curioso, não? 10 regiões para o que eles chamaram de um sistema mundial. Aqui nós temos este mesmo relatório, é o mesmo conteúdo. A diferença é a editora, com uma capa diferente, e que também eu estou mostrando isso porque ele foi lançado em várias edições de capas diferentes, de acordo com a decisão de cada editora, mas que o conteúdo é o mesmo. E eis aqui um mapa retratando o mundo regionalizado em 10 regiões continentais. Curioso, não? Também em espanhol. Ele tem em vários idiomas, disponível em vários idiomas. E eu tenho ele em português. E aqui você vê, ó, o título que foi dado em português: Momento de decisão. Ó, segundo informe o relatório do Clube de Roma. Tem isso em mente. E aqui nós temos, no capítulo de número 4, o título. Tá vendo? Modelo multinivelado de sistema mundial. E nas páginas 62 e 63 lemos o seguinte a respeito desse modelo: o mundo não pode ser considerado como um todo uniforme. Ao contrário, tem que ser visto como sendo formado por regiões distintas, embora interligadas. 10 regiões, mas interligadas. No nosso estudo, no nosso levantamento, na nossa pesquisa e conclusão da pesquisa, o sistema mundial é dividido em 10 regiões. Na nossa proposta, nós achamos por bem regionalizar o mundo ou dividi-lo, estruturar o mundo em 10 regiões. Curioso isso? E aqui está o mesmo mapa. O mesmo mapa onde o mundo é organizado em 10 regiões. Isso foi proposto por uma instituição chamada Clube de Roma, sediado em Roma. A Bíblia diz que o quarto animal, em Daniel capítulo 7, tem 10 chifres, mas também retratou o Império Romano. O Império Romano na história, ele não foi caracterizado por um império regional, mas um império homogêneo. Por mais que ele tenha se dividido depois, mas foi consequência de desentendimentos. E aqui isso é proposto pelo Clube de Roma como uma divisão ou regionalização do mundo partindo de um entendimento para a ideia de algo maior, interligado. Estudiosos entendem, alguns estudiosos, e eu me inclino com esses estudiosos, de que o que Daniel está retratando juntamente com o Apocalipse é que o que foi o Império Romano no passado teria uma segunda fase no fim dos tempos, só que dessa vez na forma de uma confederação de 10 reinos. E você vê hoje o que antes era a base de poder político e militar do Império Romano, que era a Europa, posteriormente, e que hoje, depois de várias guerras de grande porte, de tamanho impacto, como a Primeira e a Segunda Guerra, vemos a Europa se erguendo, apesar de
todas as expectativas negativas, contrariando todas as expectativas ou possibilidades, a Europa se reerguendo economicamente, politicamente. E se hoje a Europa, através da chamada União Europeia, se definir de uma forma, se entender definitivamente politicamente, isso acarretará na união militar dos exércitos da Europa, formando o exército mais poderoso da atualidade. Seria isso uma coincidência? E temos o Clube de Roma, propondo que o mundo seja regionalizado em 10 superblocos. Curioso, não? Para finalizar essas informações. Hoje o mundo está dividido entre direita e esquerda. E em meio a essa divisão do mundo, dividido nas propostas de direita e de esquerda, para questões políticas, sociais, etc., está surgindo uma nova mentalidade, uma mentalidade que fica no meio termo entre a direita e a esquerda. Uma mentalidade do meio termo, uma mentalidade do equilíbrio entre dois polos. Uma mentalidade que se apresenta com a ideia de convergir as melhores ideias da direita e da esquerda. Ou seja, uma proposta híbrida, politicamente falando. Uma das ideias, e essa mentalidade tem conquistado muitas pessoas, e ela é conhecida como social-democracia. E no seu dicionário do século XXI, Jacques Attali, o economista que já mencionamos, que foi assessor do presidente François Mitterrand, da França, entre 1981 e 1990, em seu dicionário, Jacques Attali, no verbete sobre social-democracia, entre várias coisas que ele diz, ele conclui dizendo que a social-democracia preconizará, ou seja, antecipará, preparará o caminho, para a formação de governos continentais. Governos continentais. Governos continentais. Então, e depois de formados esses governos continentais, olha o que ele conclui sobre o estágio final por meio dessa social-democracia, e a seguir um governo mundial. Então, seria isso uma coincidência, a semelhança disso com o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 17, que os 10 chifres são 10 reis que governarão com a besta, mas tem eles um só pensamento, de entregar à besta o poder e a autoridade que possui. Então, esses 10 reis, eles acabarão por transferir esse poder regional fragmentado para uma concentração nas mãos da besta. Seria isso uma coincidência? E assim eu termino esse vídeo com essa reflexão. Boas intenções que podem acabar repetindo erros da história e levando a humanidade a um pesadelo ainda muito maior, que, segundo a Bíblia, se tratará de Armagedon, a mãe de todas as guerras. Até o próximo vídeo.